Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 4 de dezembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, seguindo a estrela da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós já vimos que a estrela é um guia, o Senhor ele quer nos guiar, Ele quer nos iluminar. A gente precisa ser guiado pela luz do Senhor. O Senhor que tem que realmente nos revelar todas as coisas e precisa atender a palavra profética. Ela é de extrema importância porque é o falar de Deus. Por isso hoje Ele está nos mostrando que muito mais do que ter crescido diante dEle, ter realizado algo, a gente precisa ser simples. Não precisamos fazer uma grande obra, um movimento de massas, mas a gente precisa ser simples e levar o Evangelho que reconecta as pessoas com Deus. Mas em primeiro lugar, nós precisamos estar reconectados. Nós precisamos viver diante dEle, ó Senhor Jesus. Por isso às vezes a gente se distrai, pensa que a gente não está adequado, não está preparado. O Senhor está nos chamando para ser vigilantes. Quando Ele chamou os discípulos para orar com Ele, apenas 3, falou, olha, nem por 1 hora vocês conseguiram vigiar comigo. Então Ele mostrou que o estado de vigilância é importante. O Senhor nos chama por 1 hora, por um momento. Senhor Jesus, a gente precisa nos apegar ao Senhor nesse momento. Ele nos chamou, a gente precisa aproveitar e obedecer. Ele está falando conosco, ó Senhor Jesus. E a gente precisa realmente nos manter vigilantes. E quem vai nos ajudar nisso tudo é o Senhor. Ele vai nos chamar. Opa, desperta, está na hora de vigiar comigo. Vamos orar, vamos ficar desperto. Senhor Jesus, vamos atender o chamamento de Deus. Ele realmente, Ele nos chama e depois Ele mesmo vai nos mantendo vigilantes. Como o ladrão não avisa a hora que vem, mas Ele está avisando para nós que vai vir. Então, ele mesmo fica sempre nos alertando, sempre colocando algo diante de nós para a gente perceber, opa, essa é a luz do Senhor, isso visa me preparar para a sua vinda, ó Senhor Jesus. Que realmente cada um de nós possa despertar e estar vigilantes até que o Senhor venha, ó Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Salmos capítulo 110, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Ó Senhor Jesus. Malaquias capítulo 4, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 78, ó Senhor Jesus. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 37, ó Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Conservar nosso estado de vigilância. Ó Senhor Jesus. Para não ser pegos de surpresa, devemos estar vigilantes. Prestemos atenção ao que o Evangelho de Lucas nos diz. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. A partir desse versículo, foi-nos revelado que não é uma questão do estágio em que nos encontramos, mas do estado em que estamos. Muitas vezes pensamos, eu não sou como Paulo, que estava totalmente maduro. Quando chegou o seu dia de ir para o Senhor, ele já estava preparado, mas eu não estou nesse nível ainda. Vai demorar muito para eu crescer em vida e amadurecer. Então o Senhor nos trouxe alívio e nos mostrou que nosso estado de vigilância é mais importante que o estágio em que julgamos estar. Ó Senhor Jesus. Nesse aspecto, será que é muito difícil para o Senhor, quando voltar, encontrar você vigilante? Ó Senhor Jesus. Pode ser que você talvez estivesse distraído, mas de repente se volta para o Senhor. Além de amar o Senhor, você passa a amar sua vinda. Pois amar o Senhor, muitos amam. Contudo, qual é a diferença? A diferença é amar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Se amamos a vinda do Senhor, vamos fazer de tudo para Ele voltar. A melhor maneira de apressar a vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino. Devemos lançar mão de todas as ferramentas que o Senhor nos deu a fim de reconectar o homem com Deus. Ó Senhor Jesus. A comportagem dinâmica, por exemplo, é para reconectar as pessoas com Deus. O Expolivro é para reconectar as pessoas com Deus. Falamos reconectar porque originalmente fomos criados por Deus e pertencíamos a Ele. Mas por causa da rebelião de Satanás e sua influência sobre os homens, estes se desconectaram de Deus. Diante disso, veio todo tipo de caos. Não é de admirar que as pessoas pelas quais oramos estejam em frangalhos, destroçadas, machucadas, feridas, com a vida em desordem. Por isso, preguemos o Evangelho para reconectar as pessoas com Deus. Essa, portanto, é nossa missão. Ó Senhor Jesus. Na segunda epístola de Pedro lemos: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui novamente a Bíblia nos confirma que o dia do Senhor é como a vinda de um ladrão. Isso reforça nosso estado de vigilância. Por isso, estejamos bem despertos, porque o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, Ele não avisa quando isso ocorrerá. Ó Senhor Jesus. Ainda sobre o nosso estado de vigilância, o Senhor nos revelou que há 3 tipos de aurora: civil, náutica e astronômica. A aurora significa a transição da noite para o dia, isto é, quando os primeiros raios de luz anunciam o início de um novo dia. Em outras palavras, a aurora é o amanhecer, momento em que a estrela da manhã se destaca, embora a luz do sol já esteja despontando no horizonte. Os primeiros raios solares aparecem nesse momento da aurora. O sol simboliza Cristo, que é o sol da justiça. E como justiça, ele estabelecerá seu tribunal para julgar. Então, estejamos apercebidos para ser arrebatados pelo ladrão antes dessa aurora comum e pública. Para isso, os irmãos nos deram algumas dicas. Ó Senhor Jesus. A aurora astronômica é caracterizada pelos raios solares a 18 graus em relação ao horizonte. Só os astrônomos, com suas lentes potentes, conseguem perceber que a aurora está chegando. O segundo tipo é a aurora náutica, ou naval. Os marinheiros conseguem enxergar no horizonte essa aurora, cujos raios estão a 12 graus em relação ao horizonte. Então, nesta mensagem, quero dar uma dica a todos nós. O Senhor virá como um ladrão de noite, entre a aurora astronômica e a aurora náutica. Porque depois que vier a aurora civil, isto é, quando os raios solares estiverem a 6 graus em relação ao horizonte, já estará tudo claro e se perderá a chance de ser tomado pelo ladrão. A essa altura, o ladrão já roubou as coisas preciosas e se foi. Entre essas 2 auroras, astronômica e náutica, temos a vinda secreta do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nosso encargo é preparar as igrejas para a vinda secreta de Cristo. Não queremos prepará-las para sua vinda pública.
pois será tarde demais. O Senhor já terá estabelecido o seu tribunal. Portanto, estamos aqui para preparar as igrejas e participar dessa vinda secreta do Senhor. É a nossa chance. Não queremos perdê-la. Volte-se para o Senhor. O Senhor não vai dizer, você é muito novo. Não. Se você se volta constantemente ao Senhor e vive de modo vigilante, Ele o levará também. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Qual a diferença entre os tipos de aurora e sua aplicação espiritual a nós? Ó Senhor Jesus. Aqui a aurora é uma só, né? A gente tem que perceber isso. Mas a percepção dessa aurora é que faz toda a diferença. E nisso ele mostrou que tem 3 níveis, né? A aurora astronômica, náutica e a civil. A aurora civil, ela, como mostrou aqui já, aplicando já espiritualmente, ela não interessa para nós, porque ela é a vinda pública de Cristo. Quem está preparado, quem não está, Cristo vai vir e pronto. Agora, entre a aurora náutica e a astronômica, esse é o momento da vinda secreta de Cristo. Esse é a vinda do Senhor para os preparados, para os vigilantes, aqueles que quando o dono da casa bate a porta, ele abre prontamente, ele está ali desperto, Senhor Jesus. Mas se você dormir no ponto, o Senhor vai ter que bater na porta várias vezes e pode ser que outro vá lá e abra, e você perca a oportunidade de servir o Senhor e cear com Ele. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Essa é a aplicação espiritual. É a gente realmente viver diante do Senhor a cada momento. Não ficar aguardando, não, um dia eu vou ver que está mais perto, aí eu tomo uma atitude, aí já era. O Senhor realmente está se mostrando para nós, e essa é uma visão espiritual. Tem que ser nos primeiros raios de sol. A gente tem que identificar logo, para a gente poder estar juntos do Senhor a todo tempo. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: crer, confiar e vigiar. Tudo isso que falou no dia de hoje, falou conosco essa semana, da gente seguir o Senhor, ver a estrela, o guia, Senhor Jesus. O Senhor se mostrou, a estrela ficou no céu para todo mundo, mas só alguns magos do Oriente foram lá seguir e adorar o Senhor. Outros olharam, constataram, mas não reagiram. Senhor Jesus, por isso a gente precisa crer. Deus está falando conosco, eu preciso ouvir, preciso crer nessa palavra, Senhor Jesus, e confiar que o Senhor vai me sustentar de maneira vigilante até a sua vinda. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa realmente confiar, olha, esse momento agora. Mas e amanhã e depois? Não interessa, para mim o que interessa é o agora. Amanhã eu não sei, ontem já foi, Senhor Jesus, por isso Ele nos deu o dia que se chama hoje, e Ele está nos chamando para vigiar. É o momento de estar atentos, é o momento de estar vigilante, ouvindo o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, a gente precisa se preparar para poder participar da sua vinda. Então, como mostrou para nós, a gente já viu várias e várias vezes, como mostrou essa semana falando sobre a palavra profética. Cada vez que a gente lê esse versículo falando sobre atender a palavra profética como uma luz num lugar escuro, mais a gente vai ganhando luz. O Senhor está nos chamando, olha, faz bem atender a palavra. Eu preciso olhar para a luz e perceber, opa, tem uma luz no meio das trevas. Eu não nasci para trevas. Se eu tivesse nascido para as trevas, eu enxergava no escuro. Mas a gente não enxerga no escuro. A gente vê silhuetas, a gente não consegue identificar direito as coisas. Mas quando eu chego para a luz, eu vejo as coisas como de fato elas são. É isso que o Senhor está mostrando para nós. E a aurora é um momento de transição entre a noite e o dia. Quando a gente vai ser não só visitado pelo sol da justiça, mas o sol da justiça vai se estabelecer de fato. Então, nunca mais haverá noite. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor vai estar conosco todo o tempo. Então é isso que Ele está mostrando para nós, olha, está acontecendo já essa transição, mas só está acontecendo para aqueles que estão atentos. Hoje muitos ficam esperando a vinda do Senhor, hoje umas doutrinas estranhas, hoje muitos irmãos falando que a Bíblia não é confiável, que não haverá arrebatamento, que todos vão sofrer e precisam se esconder. E não é por aí. O Senhor está nos chamando para viver o Evangelho do Reino. Pregar é viver, pregar é obedecer ao Senhor. E aí que entra a palavra profética. A palavra profética ela tem uma característica, ela acontece, Senhor Jesus. Recentemente, eu comi com a minha esposa a respeito de uma situação, e ela estava nervosa, e aí o Senhor me deu uma palavra para tranquilizá-la. Olha, você precisa estar num estado de vigilância, você precisa invocar o nome do Senhor, ir diante dele, e ele vai resolver a situação.
Não adianta tentar resolver as coisas com armas carnais. A gente precisa realmente, diante do Senhor, abrir o coração. Senhor, eu estou com esse problema, eu não estou aguentando aguardar mais. Ser sincero com o Senhor e falar, Senhor, eu preciso de uma solução. Aí ela resolveu acatar a palavra Senhor Jesus e foi vigiar, foi orar, foi desfrutar o Senhor. Enquanto ela estava desfrutando, tudo se resolveu. Ó Senhor Jesus. Porque é uma característica da palavra profética. As coisas acontecem. Então, se o Senhor está falando conosco, é porque está acontecendo, mas a gente tem que estar atento. Como mostrou, né? Começa lá embaixo, né? 18 graus. Né? Quando amanhecer é para todo mundo. Senhor Jesus. Mas, né, aqui entre... Né, o nascer é aqui retinho. Né? 18 graus está lá embaixo. Mas aqui, né, entre a aurora náutica e a aurora astronômica é que vai se dar a volta do Senhor. É nesse arco, é nesse período. E aí, como ele mostrou, né, os astrônomos, eles têm um equipamento específico para poder perceber. Eles não estão vendo ainda os raios do sol, mas eles já estão vendo que a incidência da luz já afeta a curvatura, o movimento das estrelas. Então já começam a observar as estrelas. A gente sabe, né, que espiritualmente falando, Deus é o sol, a igreja a lua e os filhos de Deus são as estrelas. Por isso que Abraão fala, né? Deus fala para Abraão, olha para as estrelas do céu, você pode contar, assim vai ser a sua descendência mais numerosa que as estrelas do céu. Né? E também ele se refere também à areia do mar. E aí ele mostra, a gente já recebeu a revelação disso, em que a areia do mar é a descendência terrena, os judeus, né, os filhos de Israel. E a descendência celestial é a igreja. Então, o próprio Paulo fala, olha, a diferença entre corpos celestes, a diferença de resplendor. Um é o brilho do sol, outro da lua e outros das estrelas. E a diferença entre estrelas e estrelas. E aqueles que realmente estão sensíveis ao Espírito estão percebendo, opa, alguém está enxergando algo, alguém está se movimentando e está cumprindo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E é isso que tem que perceber. Né? Essa é a aurora astronômica. Os equipamentos que o Senhor tem nos dado, né? As ferramentas para apressar a sua vinda, para reconectar as pessoas com Deus. Quando você toca nas ferramentas, você toca na experiência, você logo percebe. Depois tem a aurora náutica, naval. E aí qual é a característica da aurora náutica? Né? As pessoas estão ali no barco, ali no mar, está tudo escuro. Então você não diferencia o horizonte. Então você não consegue ver aonde começa o céu, né, e aonde está o mar ou a terra. Mas aí quando começa um pouco mais claro, né, os raios solares, então já tem uma pequena diferença de coloração. Né? Então o céu se torna um pouco mais claro, então começam a diferenciar as coisas celestiais das coisas terrenas. E é isso que você está mostrando para nós, né? E já vimos várias semanas falando conosco, a gente mudar, né, da esfera da terra para uma esfera celestial. Como que acontece isso? Exercitando o espírito, usando as armas espirituais, né, como eu acabei de citar o exemplo da minha esposa, a gente aprender a tocar no Senhor, a ouvir o Senhor. Por isso que está nos chamando, olha, não é o seu estágio de crescimento, mas seu estado, é o momento de vigilância. Senhor Jesus, né? No trecho que a gente leu em Lucas ali, foi bem-aventurados aqueles quando o Senhor vier encontrar vigilante. Ele fala ali de um noivo que está vindo do casamento e ele vai bater a porta e tem que abrir logo. Senhor Jesus, o dono da casa não vai ficar esperando muito tempo. Ó Senhor Jesus, ele está nos despertando para isso. Né? Quando a gente viu ali a parábola de Mateus 20, ali na parábola da vinha, né? O Senhor mostra ali que ele saiu para assalariar trabalhadores. Ele saiu para chamar, para trabalhar na sua vinha. Senhor Jesus, a gente não pode estar dormindo na hora do trabalho. A gente tem que estar bem desperto. E quando o Senhor vem, quanto mais a gente vai tocando nessa palavra, mais luz a gente vai recebendo, né? O Senhor está nos chamando. Então a gente tem que perceber o seguinte, nessa parábola, mostra que todos os trabalhadores estavam ali. O dono de casa foi a um lugar específico para achar trabalhadores, era uma praça. Né? E ali ele foi assalariando, foi chamando, olha, eu vou pagar um denário. Senhor, eu vou pagar um dia de trabalho. Eu vou te recompensar por aquilo que você está realizando, esse trabalho. Então, essa praça tipifica a igreja. O Senhor só vai chamar os seus filhos, só vai chamar quem está na igreja, quem está na praça. Senhor Jesus, então a gente está aqui, quem foi para a praça, não foi para lá à toa, foi para lá porque lá era o lugar de trabalhar. Então todos nós como cristãos, nós fomos colocados na igreja.
Porque a igreja é que vai fazer a vontade de Deus. É no ambiente, na esfera espiritual da igreja. Não é a igreja como algo físico, mas a igreja espiritual, como eu sempre compartilho, a igreja é uma esfera, onde a gente está no Espírito e o Senhor pode nos governar, Ele pode reinar sobre nós. Então a gente está nessa esfera, mas a gente precisa ouvir o chamamento do Senhor. Alguns bastaram o Senhor chamar uma vez. O Senhor chamou a primeira vez e eles foram logo trabalhar 12 horas. Mas o Senhor não desistiu. Depois, na hora terceira, na terceira hora, o Senhor veio e chamou novamente. Mas não tiveram que eles chegaram atrasados, não. Todos nós estamos ali na igreja o momento, o tempo todo. O Senhor chamou a primeira vez, a gente não ouviu. Alguns ouviram e foram. Aí agora o Senhor está dando uma segunda oportunidade. Está chamando os trabalhadores que ainda continuam na praça sem fazer nada. Aí chama a segunda vez. Alguns no segundo chamamento já atenderam. Depois chamou de novo, né? Na hora 6 e na hora 9. Só que a gente sabe que acabou o momento. Chegou a hora 9, ninguém contrata mais. E aí a gente pode pensar, né, como mostrou aqui no início do Alimento de hoje, eu posso pensar, eu não sou maduro, eu não sou como Paulo. Paulo, no dia que o Senhor chamou ele estava pronto, estava preparado, mas eu não estou ainda, vai demorar muito. Mas o Senhor mostrou, a questão não é essa, a questão é estar vigilante. O importante é que depois da hora 9, né, o ambiente onde geralmente é o último chamamento, nós não abandonamos a praça. Nós não abandonamos a igreja. Nós ainda estamos no lugar onde Deus pode falar conosco. E aí o Senhor chegou na 1/10 hora, quebrou todos os paradigmas, quebrou todos os padrões e nos chamou. Ó Senhor Jesus. E aí só que o Senhor chamou com algo diferente. Ele fez um alerta. Ele deu uma dica. E é isso que os irmãos estão fazendo conosco hoje. Estão nos alertando, dando dicas, mostrando, ele vem como ladrão e não vai avisar. Ninguém esperava que o Senhor ia voltar na última hora. Mas ele falou, olha, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Então ele mostrou, esse tempo todo vocês estavam aí, vocês ouviram eu chamar várias vezes, mas vocês não se ocuparam. Mas aí um responde, Senhor, porque ninguém nos contratou. Senhor, eles não perceberam que era o chamamento de Deus. Mas o Senhor fala, olha, vai para a vinha. Então ele fez o chamamento mais claro. Vai para a vinha, porque eu vou te pagar o que for justo. Senhor, na hora de pagar, ele começou pagando 1 denário, pagou o mesmo que combinou com todos os outros. Alguns reclamaram, acharam ruim, mas é o que o Senhor está nos mostrando hoje. Essa palavra traz para nós um grande alívio. Poxa, eu tenho que crescer, eu tenho que ter capacidade de fazer isso, tenho que conseguir fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor está mostrando que não. Se você estiver num estado de vigilância, o Senhor chamou e você atendeu, né? Ele falou, vai para a vinha. Senhor Jesus, agora não dá mais tempo de você aprender, né? Você só tem 1 hora para trabalhar, você não vai aprender a como movimentar bem a vinha, se preparar para a próxima... Não, é chegar lá e fazer o que tiver que fazer. De repente você pensa, não, agora eu vou chegar lá na vinha, estou cheio de gás e vou colher os melhores cachos de uva, os melhores já foram colhidos. De repente você vai pegar uns mirradinhos, né, uns pequenininhos, uns que já está meio caído, vai ter que rebuscar as espigas, vai ter que pegar uns carocinhos ali caídos no meio do caminho, alguns que ficaram entranhados de repente no meio ali, meio escondido. Senhor, no meio da parreira de uva ali, um lugar difícil, alguém passou e deixou para lá. E agora você precisa chegar lá e pegar. Por isso que a gente tem que perceber, como mostrou aqui, o irmão mostrou, né? Hoje as pessoas estão em frangalhos, estão em desordem. Né? Todo mundo passou por ali e viu aquela pessoa para ser colhida, esse fruto do Senhor, e deixou para lá. Mas o Senhor está nos chamando agora para esse momento, para pregar, viver o Evangelho, expressar Cristo. Todas as ferramentas são para reconexão, porque um dia nós estávamos conectados com Deus, um dia nós recebemos chamamento para ir para a praça, olha, esse aqui é o lugar, a igreja é o lugar, aqui que Deus vai falar conosco, aqui que Ele vai nos chamar para a sua obra, por isso está trazendo para nós esse alívio. Ele não desistiu de nós, Ele está nos chamando para vigiar por 1 hora. 1 hora, Senhor Jesus, ou seja, um momento, é o agora, Senhor Jesus, por 1 hora dá. Por isso mostrou, né? Será que é tão difícil para o Senhor, quando voltar a te encontrar vigilante? É só 1 hora, Senhor Jesus. Então a gente realmente está desperto, Ele está mostrando para nós. Tem que amar não só o Senhor, mas amar a sua vinda. Aqueles que começaram no início do dia, estão realizando um trabalho. Já perderam a conta, já não sabem mais que hora que o Senhor vai vir. Mas os que estão na última hora sabem, olha, eu vou permanecer vigilante, que daqui a pouco o Senhor vai vir me pagar meu salário. Por isso que mostrou para nós, olha, o tribunal de Cristo está se chegando.
Então o nosso encargo é a vinda secreta. É o título geral do Alimento Diário, esse volume 2. Né? Preparados para a vinda secreta de Cristo. Quando Cristo voltar, publicamente, todos vão ver, já não interessa. A gente quer estar pronto para a vinda secreta de Cristo. Quando Ele vier, Ele está nos dando essas dicas. A gente tem que se preparar, participar. Ó Senhor Jesus, não é quanto tempo que você realiza o trabalho, quanto você cresceu, isso, aquilo, mas é se você está realizando nesse momento. Se você está amando a vinda do Senhor nesse momento. Por isso que está mostrando para nós a diferença entre luz e trevas. Olha, o Senhor, Ele não nos botou nas trevas, a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Ele está nos colocando num ambiente de luz. E é esse ambiente que a gente precisa buscar todo o tempo. Ouvir a palavra profética, ser iluminado, se preparar. Não é para a vinda pública. O dia que Cristo vai se apresentar para todo mundo. Mas é um pouquinho antes, quando Ele vai se preparar para aqueles que estavam vigiando. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.